irmão, onde você estiver, queira se acomodar para nós juntos refletirmos sobre esses textos. E peço para que eu possa tirar a máscara, a fim de mais facilmente podermos refletir. Meu irmão, minha irmã, a temática central desta liturgia deste domingo é viver com sabedoria segundo a palavra de Deus. As leituras deste domingo fazem para nós um verdadeiro convite para a reflexão e ao discernimento acerca do que é crucial, essencial para dar sentido à existência humana. Para tanto, vejamos os textos. Sabedoria, capítulo 7, versículos 7 a 11. Lembrando-nos, devido ao prestígio que Salomão tinha, esse livro é atribuído a ele, mesmo que não tenha sido o autor, porque quando jovem fora isso que pedira ao assumir no lugar de seu pai Davi o reinado de Israel, ele unicamente pede sabedoria a Deus. Portanto, aqui o autor é um judeu muito sábio, muito erudito, que era da Alexandria do Egito. E ele escreve esse livro no final do 1º século antes de Cristo. E qual era o propósito? Ele usa o pseudônimo exatamente para chamar a atenção, porque as gerações mais novas dos judeus estavam sob a influência muito forte de filosofias gregas e estavam gostando delas. E além disso, os próprios gregos fizeram perseguições, inclusive expondo publicamente algumas pessoas por não aderirem às suas filosofias. É com este intuito que o próprio autor se imagina colocando a sua súplica a Deus e invocando sabedoria. Por isso ele descobre que a própria prudência e a sabedoria recebida pelo Espírito de Deus cabe como fruto de sua oração, de seu entregar-se fielmente a Deus, conforme o versículo 7. A sabedoria é, acima de tudo, a arte de viver bem, de estar na vida sem ter outra coisa além dela. Acima de tudo, é ela que tudo conduz, que tudo compreende, que tudo orienta. Nada é mais importante do que ela, nem poder, nem riqueza, nem metais preciosos, e até, como o autor diz, a própria beleza está submissa à sabedoria. Portanto, tudo há de vir através dela. A sabedoria é importante você aprender que não conquistamos nas universidades. Podemos galgar o mais alto grau, doutorado, pós-doutorado e cursos que ainda virão. Não encontramos sabedoria. Lá encontramos e conquistamos saber. A sabedoria é um dom único e exclusivo de Deus. Isso podemos ver naquele episódio do sonho em Gabaon, Primeira Reis, capítulo 3, 5 a 15, onde Salomão, quando jovem, pede a Deus nada de poder, nada de inimigos a seus pés, nada de riqueza, unicamente sabedoria para poder governar bem o seu povo. Quiçá pedissem todos aqueles que são eleitos para conduzir os concidadãos de seus países se embasassem na sabedoria, que é fruto da oração, da súplica e da humildade de quem se põe diante daquele que é a sabedoria.
certamente viveriam muito diferente do que estão fazendo e conduzindo os seus concidadãos dos seus países. Por isso, o grande desafio para dar sentido à vida é encontrar essa. Olhemos agora o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30. Lembremos-nos que Jesus segue o caminho, que na verdade é um itinerário catequético teológico, mas o seu ponto de chegada é Jerusalém. E neste caminhar ele vai instruindo os 12, para que depois de sua ida para a eternidade, ressuscitando, fossem continuar. E por que indo a Jerusalém? Porque lá é o local da trama da morte dele, e ele já sente isso, por aqueles que exatamente se instalaram no templo e começam a preparar a sua morte, porque o que vivem e fazem, impõem ao povo, é exatamente o oposto do que o reino de Deus quer para todos os seus filhos, e que é anunciado e testemunhado pelo Filho de Deus. Por isso que ele nasceu humanamente, para nos mostrar o que Deus quer de nós, e não o que os humanos inventam e muitas vezes falam em nome de Deus e realizam exatamente o oposto. É por essa razão que Jesus vai no caminho e alguém, como diz Marcos, que chega e se joga a seus pés. Marcos fala alguém, já Mateus diz um jovem, e Marcos fez referência a um outro episódio de que alguém se ajoelhou diante de Deus, diante de Jesus, pedindo cura, e esse estava acometido de lepra, que era a epidemia mais desgraçada existente em Israel. Portanto, aqui Marcos quer comparar esse que se joga aos pés de Jesus ajoelhando com esta pior doença. Vejamos todo o episódio. Esse se joga aos pés de Jesus e diz: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus, em sua resposta, já quer mostrar que a vida eterna começa aqui a ser feliz quando se descobre o sentido dela observando os mandamentos. Mas não só observar os mandamentos. Jesus vai mais além e diz aquilo que de fato é necessário fazer. Você observou tudo isso desde jovem, sim, mas o que mais? Aí diz Jesus, como um olhar amoroso para este que veio se jogar aos seus pés: vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e depois vem me seguir. O que acontece com ele? Ele vai embora triste, abatido, e isto mostra que parece ser a riqueza a qual ele estava apegado, pior que a doença da lepra. E aí seria bom nos perguntar, qual seria hoje a maior doença parecida com essa riqueza? A pandemia, sobre a qual todo mundo vive com medo, com recolhimento, porque não tem certeza de nada diante dela. Por isso a resposta de Jesus aqui é muito clara. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que ele entrar no reino do céu. Não que os ricos não possam entrar. A questão é outra. Que se deixam tomar totalmente em seu coração pela riqueza. E a ponto de fazer dela um Deus. E não são capazes de partilhar. Capazes de desapegar disso. E entender que o pleno sentido é aquilo que Jesus viveu, anunciou, testemunhou e nos chamou a todos seguir. Há pessoas que não conseguem se desapegar, por mais justificativas que arrumam. As escolhas são sempre nossas e Deus não interfere entre elas, Ele convida. Por isso você pode perceber pessoas que não conseguem olhar além de si, só lutam, trabalham para acumular e não sabem por quê, e perdem o sentido da vida através disso. Não que a riqueza seja coisa ruim, é só lembrar o episódio do encontro de Jesus com aquele baixinho rico, Zaqueu, que entendeu e mudou de vida. E lembrando
o próprio Deus Criador é rico, porque Ele fez tudo. Mas o que Ele fez também, que nos mostrou para que aprendêssemos com Ele? Tudo Ele repartiu e colocou para nós que somos seus filhos e suas filhas, vivermos com dignidade. E aí vai além. Os próprios apóstolos não entendem. Por isso que Pedro faz um deslocamento. Deixamos tudo, mestre, para te seguir. Jesus diz: quem aprende comigo, ele vai ter sempre o necessário. Quem vive repartindo, nunca vai faltar. Isso tem experiências N de muitas pessoas que assim o fazem e sabem que nunca faltou e não vai faltar. Porque é Deus que mostra que através destes sinais, destes gestos, sua graça nunca vai faltar. Mas aqueles que acumulam são tão pobres, que só têm riqueza. E o que vão levar? Essa que é a pura verdade que Jesus quer ensinar aqui. Portanto, sejamos missionários da palavra de Deus, que nos quer dar o sentido aqui na terra e que vai se prolongar deste modo na eternidade feliz. Não sejamos como esse alguém que vai embora abatido, triste, mas sejamos como aqueles que aprenderam que o sentido pleno, que justamente nasce da sabedoria que agora é manifestada concretamente no humano Jesus. Vivam assim, estenda a mão ao irmão, perdoe, acolha, ajude para quem sofre, estenda um copo d'água a quem está com sede, comida com quem está com fome, seja fraterno, seja humanizado. A riqueza desumaniza, porque ela escraviza. Não que não precisemos dela, sim, as necessidades, mas o caminho mostrado por Jesus é muito claro. Quem reparte nunca vai faltar, e quem reparte ajuda, se desapega, não faz da riqueza o seu Deus, mas entende que Deus é imagem e semelhança de todos os irmãos e irmãs, que todos juntos construímos uma vida melhor. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.